palavra de Deus. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém, queridos? A primeira parte do texto que nós lemos, nós queremos chamar a atenção dos irmãos de que a casa de Deus chama-se casa de oração. E isso significa que nós, como povo de Deus, devemos estar na casa de oração. O próprio Jesus ia. Jesus deu o exemplo, Jesus abriu o caminho, irmãos. E aquilo que ele viu que estava errado dentro da casa de Deus, ele expulsou, ele tirou, ele limpou a casa do Senhor. Uma alusão clara quanto à nossa vida. O que é que está no nosso coração? O que é que está na sede das nossas emoções? Nós temos cambiado, nós temos trocado a presença de Deus, a glória de Deus por algumas coisas passageiras na nossa vida. Jesus com isso também demonstra que o lugar da sua morada é um lugar de comunhão. É um lugar onde ele estabelece a conexão com Deus. Por isso o lugar de oração. E que para eu me conectar com o Senhor, eu preciso estar limpo diante de Deus. Isso só é possível no lugar de oração, na casa de oração. E ele une as duas coisas, ele une a oração com a fé. Porque olha só, se eu oro, eu falo com Deus. E se eu creio e ajo de acordo com a vontade desse Deus, não existem coisas impossíveis para nós também. Porque é até uma coisa que é impossível, que é mandar um monte ir plantar-se no meio dos mares. Jesus disse que é possível se nós tivermos fé, se nós crermos. Então não importa a montanha de problemas, de dificuldades que estejam sobre a nossa vida, não importa o emaranhado de problemas e dificuldades que nós vivemos no dia a dia, se nós dermos ordem crendo para ele sair da nossa vida,
ele vai bater em retirada apenas por causa da nossa fé. Então são segredos que Jesus nos deixa, segredos espirituais nas entrelinhas das Escrituras. E ele encerra tudo isso dizendo: olha, o que você pedir crendo em oração, você vai receber. E se nós não crêssemos, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos, irmãos. É porque cremos que hoje mesmo nós podemos ter o nosso futuro mudado, o nosso futuro transformado. Você pode ter os seus sonhos concretizados hoje, porque você vai orar com toda a tua fé, com todo o teu coração, com toda a tua força. E você vai dizer: Deus, eu creio. E Deus verá isso no teu coração. E Ele vai dizer: filho, eu assino embaixo, está autorizado. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba aquilo que você veio buscar, receba aquilo que você colocou diante do Senhor. Amém, queridos? Eu queria que você se ajoelhasse então diante desse Deus, com toda esta fé que há no teu coração, para dizer para Ele: aqui você veio. Para você dizer ao Senhor: por que você está aqui nesta noite? Você que está na sua casa, nos acompanhando e assistindo pela live, se você puder, também se ajoelhe diante do Senhor e una sua fé com a minha, una sua fé com a desta igreja. E eu tenho certeza, vamos falar hoje, irmãos, adorar a Deus independente das circunstâncias. É o que esta música fala, é o que ela nos diz, é o que ela nos ensina, a essência. Nós não podemos adorar a Deus por conta de circunstâncias. Se eu estou bem, eu vou na casa de Deus. Ah, eu não estou bem, eu fico em casa. Se eu estou bem, eu adoro a Deus. Ah, não estou bem, olha, não me encoste. Não é assim? Se eu estou com dinheiro no bolso, eu estou feliz. Se as dívidas batem na porta, então eu não vou adorar a Deus. Porque Deus não é Deus, né, de miséria, Deus de pobreza. Não é assim que a gente ouve? Mas não é assim o que a palavra de Deus nos ensina. Em toda e qualquer circunstância, eu preciso adorar a Deus. E o detalhe, não é por obrigação. Não é por imposição. Não. É voluntário, irmãos, e é por amor. É por amor. Eu imagino, irmãos, que para eu trocar a presença de Deus, essa presença que nós estamos sentindo aqui, para ficar na minha casa, olha, tem que ser uma coisa muito maior do que isso. E eu não sei se eu vou encontrar. Eu não sei se eu vou encontrar isso na minha casa. Também eu sei que não dá para passar pelos cabos de rede de internet a alegria da presença de Deus no nosso coração nessa noite, irmãos. Não dá, irmãos. Não dá. Adorar a Deus é em qualquer circunstância. E eu quero convidar o nosso querido irmão Anderson, colocar aqui para nós Abacuque, capítulo 3. Devemos adorar a Deus independente das circunstâncias. A oração do profeta Abacuque em forma de canto, irmãos. É uma música esse capítulo, que faz parte do inário judeu. Ele vai escrever porque ele sabia. E nós vamos entender um pouco sobre aquilo que ele está querendo transmitir para nós
nesta noite. E já começa no segundo verso. Olha o que ele vai dizer: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Meu Deus, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Lá no Antigo Testamento, irmãos, alguém viu a Deus, presenciou a Deus, a fama de Deus chegou na vida dele. Ah, irmãos, como é assombroso o Deus que você serve. Aquilo que o Senhor faz, irmãos, através da vida das pessoas, das nossas vidas, chega a ser assustador. Tantos milagres que nós pudemos presenciar até o dia de hoje, desde o dia que aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida. Abacuque vai dizer: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama, eu sei quem é o Senhor. Olha, o Senhor já chegou até mim. Ou, mesmo que ele não conhecesse, ele poderia dizer: olha, Senhor, eu vou crer apenas pelo que eu ouvi dizer. O Senhor é muito famoso. E talvez, irmãos, nenhum popstar tenha a fama de Deus. Ele diz: eu me sinto alarmado, porque talvez ele não tinha uma outra palavra para dizer. Assombrado, né? Não sei, não foge-nos as palavras quando nós vamos nos referir a Deus. Então ele vai dizer: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Irmãos, muitas igrejas ao redor do mundo estão esperando este avivamento. E nós já sabemos, pelo barulho, que algumas igrejas já estão vivendo este avivamento, irmãos, dos últimos dias. É coisa estrondosa o barulho que estamos ouvindo das coisas que Deus está fazendo mundo afora. E você não pode sair dessa sintonia, desta conexão com Deus. Você não espere ver alguma coisa perto de você para você também ter a sua vida avivada, ou a obra de Deus avivada no teu coração. Não espere um sinal miraculoso acontecer para só então despertar o seu coração e a sua vida para buscar a Deus. Não espere, porque Deus já está operando sinais, prodígios e maravilhas, irmãos, no nosso meio até os dias de hoje. No verso 3 ele vai dizer: Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Meu Deus, quando nós começamos a olhar a natureza, a obra que Deus criou, a obra das mãos de Deus, irmãos, são tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas, tanta perfeição, tantos detalhes. Como não crer um Deus tão grande, tão imenso? Como não buscá-lo? Como não adorá-lo? O seu resplendor é como a luz, verso 4. Os raios brilham na sua mão, o seu poder se esconde ali. Porque não tem como negar que não seja o poder de Deus tudo isso. Não é obra do acaso, não é obra da evolução. Não, irmãos, é poder de Deus. É interação de Deus. É o agir de Deus sobre as obras de suas mãos. Olha o que diz o verso 5. Adiante dele vai a peste.
A pestilência segue os seus passos. Isso significa dizer, irmãos, um único vírus, único, dizima toda a face da terra. Até agora a terra, verso 6, olha aí, ó, a terra está tremendo, irmãos, porque a peste vem diante dele. A terra, ele faz tremer. Olha, e sacode as nações. Veja se as nações não estão todas debaixo de temor. É esse Deus que você crê? Esmigalham-se os montes primitivos e as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? É contra os ribeiros a tua ira? É contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Quando nós olhamos, irmãos, as nações, nós olhamos as pessoas nos dias de hoje, muitos deles assustados, irmãos, com as coisas que estão acontecendo. Algumas pessoas estão se perguntando, será que Deus está irado comigo? Será que Deus está bravo comigo? Como que é isso? E olha, Abacuque, irmãos, mais de 2000 anos atrás, deixou registrado estas coisas para nós. Que hoje é mais atual do que a Folha de São Paulo. É mais atual do que a Isto É, irmãos. Mais atual do que o Facebook. É mais atual do que o Instagram. Essa notícia já era capa de jornal na cabeça e no coração de Abacuque. Abacuque já viu isso, parece que ele está olhando lá em 2021, os nossos dias, e as nações estão tremendo, porque adiante de Deus vai a peste, vai a doença, vai a enfermidade, irmãos. Parece que ele está olhando numa lupa ou num microscópio os nossos dias. Portanto, como não ser atual a palavra de Deus? Mesmo que você não tivesse visto nenhuma informação nos jornais, mesmo que você não tivesse ligado a sua televisão, mesmo que você não tivesse entrado na internet, você ia saber que a peste vem sacudindo nações e a palavra de Deus está dizendo isso para nós. Como é atual a palavra de Deus? Preparas o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz. E levantam bem alto as suas mãos. Algumas pessoas na Bíblia, quando vão falar que ouviram a voz de Deus, diz que a voz de Deus era como o som de muitas águas. Você ouviu a voz de Deus? Eu ouvi no meu ouvido atrás de mim dizendo, mas olha, era como um som de muitas águas, irmãos. O sol e a lua param nas suas moradas, o resplendor, a luz das tuas flechas cintilantes e ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira pisa as nações. Como este homem viu tudo isso? Como ele teve conhecimento disso? Como? Quem falou para ele estas coisas, irmãos? E ele ainda deixa escrito para nós. Ele deixa aqui, olha, é Deus que marcha pela terra, irmãos. É Deus que vem com ira.
E muita gente indo embora, morrendo, aos milhares, aos milhões de pessoas estão morrendo, porque Deus está pisando as nações com justiça. Justiça. Pessoas que estão duvidando, pessoas que eram desobedientes a Deus, e por alguma razão, irmãos, pensavam que Deus não ia tocar na vida deles, e Deus permitiu pelo menos que tocasse. E entre nós já não estão mais. Porque Ele vem pisando as nações. No verso 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Olha aí. Por que que Deus vem? E por que que Deus pisa as nações? Por causa do seu ungido, por causa do seu filho, por causa da sua filha. Deus vem cavalgando, irmãos, de longe, olhando para você, olhando para a tua vida, por quanto Ele te ama. Ele te escolheu, Ele te chamou. Em outro lugar Ele diz, olha, eu entrego as nações por amor da tua vida. Por amor de você, Deus entrega multidões. Então Deus vem cavalgando e Ele vem para salvar o seu ungido. Abacuque está ali neste momento de solidão, de tristeza, de angústia, de aperto, mas ele está vendo tudo isso. E ele ainda vê Feres, o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés à cabeça. Transpassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Alegram-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Ele conta como os seus inimigos estão olhando para a vida dele. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi isso, olha, chegou ao ouvido dele, de Abacuque. Ouvi isso, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Quem pode, irmãos, ouvir a voz de Deus e sobreviver? É isso que ele está dizendo. Quem pode ouvir a voz do Senhor e ficar normal? É tão forte. Esta é a condição que ele se encontra. E ele vai terminar esta música, este hino, este louvor a Deus. Verso 17 dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja gado, mesmo que tudo dê errado, mesmo que passe os dias, passe o tempo, e você ainda não vê aquilo que Deus prometeu na sua vida chegar, ainda que, verso 18, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Meu Deus, ele vai terminar dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Ele me faz andar nas minhas alturas.
ao mestre de canto para instrumentos de corda. Olha, irmãos, você precisa de força, vem dele. Você precisa que os seus pés corram apressadamente como os das corças, para fazer a vontade do Pai, é Ele quem te dá. Você precisa andar nas suas maiores alturas, prosperidade, bênção, bom êxito diante do Senhor, também está na mão dEle. Também está com Ele. Em outras palavras, tudo o que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Então, não tem porquê as circunstâncias ditar as coisas para a minha vida. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por aquilo que cremos, irmãos. Amém, queridos? Nós não andamos por vista e andamos por fé. E eu quero terminar com Romanos 12:12. Coloca para mim, Anderson. Eu queria que você fosse dormir com esta mensagem no seu coração. Eu não sei se você já conheceu um Deus desse tamanho que ele narra aqui. Eu não sei se você já experimentou um Deus desta forma, com esta magnitude. Um Deus que cavalga em meio às nações por amor da tua alma. E ainda que tudo venha se furtar ou venha dar errado na tua vida, você ainda, no final, pode dizer que Deus ainda é a tua fortaleza, que Deus ainda é aquele que faz você caminhar nas suas maiores alturas, é Ele quem te faz cavalgar, é Ele quem tem aquilo que você precisa para continuar com o Senhor. Então, quero terminar dizendo para você, regozijai-vos na esperança. Você que espera neste Deus, alegre-se, regozije o teu coração, seja paciente na tribulação, o que é dificílimo, não é isso? A hora que o negócio está vindo para cima da gente, a gente já quer ir com as nossas mãos, os dois pés para cima. Não, seja paciente na tribulação. E perseverem. E é o que nós estamos fazendo hoje aqui, na oração. Perseverar, irmãos, é manter a cadência. Oro hoje, oro amanhã, oro depois, e depois, e depois. Chove, oro. Faz sol, oro. Faz frio, oro. Olha, eu estou triste, oro. Estou contente, oro. Estou adorando a Deus, oro. Não é assim? Isso é perseverar na oração. E é desta forma que nós somos chamados para andar com o nosso Deus. Você que ama a Deus e que anda com o Senhor, estas três coisas devem estar marcando a tua vida. A esperança, a alegria de Deus nela, no teu coração. A paciência em meio à tribulação. E a perseverança na oração. Você não anda por vista. Você não anda conforme as circunstâncias. Não são elas que ditam a regra para a tua vida. Amém, queridos? Nós vamos orar, irmãos. Quero agradecer a cada irmão que está aqui presente. Quero agradecer a cada irmão que nos acompanham ali pela live. Nós vamos orar agora em favor dos vários pedidos que nos têm chegado, irmãos. Nós vamos orar agora, irmãos. E eu quero convidar os irmãos para estar nos ajudando em oração. No WhatsApp da igreja,
Eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé. A Laís está pedindo por estudos. O Pedrinho pela saúde. Ana e o Gui, vida profissional. Márcio e Teca, vida profissional e saúde. Pastora Vacari, saúde. Juliana Pérez, porta de emprego. Gi Cavalcante, saúde. Hércules, vida profissional. Celso, saúde. Ele que está com câncer, né? Júlio e Luciana, vida emocional. E o Heitor,